Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais um Mercado da Bola. Bora falar sobre Tite lá na equipe do Corinthians, Carlo Ancelotti podendo pintar na seleção brasileira, vou te contar sobre Nicolo Barella, alvo do Al Hilal, Xavi Simons pode pintar na Premier League, mas o grande desejo dele não seria jogar lá e eu vou te falar melhor esse assunto e vou te contar muito mais coisa. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já queria te pedir aquela moralzinha, tá bom? Hoje é feriado e também meu aniversário, então manda aquele likezão como presente, bora estourar esse vídeo aqui de like, beleza? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. E o Corinthians reativou as conversas com Tite e pode repatriá-lo nos próximos dias. Isso é porque as conversas com o técnico Dorival Júnior acabaram esfriando e por enquanto elas estão estagnadas. Segundo o portal GE, Tite ficou bastante empolgado com o convite do Corinthians e inclusive interrompeu algumas conversas com clubes da Arábia, colocou aí uma pausa temporária. Agora ele está conversando com amigos e familiares com o intuito aí de ver se avança ou não nas negociações com o Corinthians. O clube lhe prometeu apresentar um projeto a longo prazo e vamos ver como as conversas vão desenrolar nesses próximos dias. Meus amigos, vamos ver aí se o Tite vai acabar voltando à equipe do Corinthians. Lembrando que na semana passada, num primeiro momento, né, a informação é que ele teria falado não, porque queria priorizar uma ida lá para a Arábia. Agora já mudou tudo e ele pausou a conversa com a Arábia para ver se assume ou não a equipe do Corinthians. Vamos ver o que é que vai acontecer e esses daí é um dos nomes aí que agradam a Memphis Depay. Ele acredita que Tite no comando seria um bom nome para a equipe do Timão. Carlo Ancelotti é um dos grandes alvos da CBF para assumir o comando da seleção brasileira no meio do ano e agora parece que tudo ficou um pouco mais fácil, entre aspas, tá bom? Isso é porque, segundo a imprensa espanhola, Carlo Ancelotti será demitido do Real Madrid ao fim da temporada, principalmente porque Florentino Pérez acredita que já está na hora de um novo técnico no Real e o favorito dele a assumir o comando é Xabi Alonso do Bayer Leverkusen. Segundo a informação do jornal The Athletic, o italiano realmente vai deixar o Real Madrid e vários times já apareceram como interessados em contratá-lo, porém a preferência de Ancelotti seria assumir a seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. Fabrício Romano também confirmou aí que Ancelotti quer treinar a seleção brasileira e inclusive falou aí que tinham pessoas da CBF lá na Espanha, né, que observaram o jogo entre Real e Arsenal e queriam conversar aí melhor com o Carlo Ancelotti. A CBF negou essa informação, falou que apenas o Edinaldo Rodrigues e o Rodrigo Caetano que estão cuidando desse assunto e os dois estavam no Rio de Janeiro, tá bom? Porém, segundo informação do Fabrício Romano e também do jornal The Athletic, sim, tem membros aí da comissão da CBF lá na Espanha com o intuito aí de acelerar, né, as conversas com o Ancelotti. A ideia da CBF é ter o técnico italiano já antes do Super Mundial de Clubes, ou seja, ele nem treinaria o Real na competição aí do meio do ano. Lembrando que Jorge Jesus é outro nome avaliado, porém parece, né, que o Ancelotti seria um pouquinho mais fácil, já que ele provavelmente vai ficar livre no mercado agora no meio do ano. Nicolo Barella é um dos melhores meio-campistas do mundo do futebol hoje em dia e ele vem jogando o fino do fino pela Internazionale. Porém, o jogador pode acabar sendo mais um grande nome a se mudar para o futebol saudita na próxima temporada. Isso é porque foi informado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport que o Al Hilal quer contratar Nicolo Barella e eles estão dispostos a oferecer um baita valor para adquiri-lo no meio do ano. A Internazionale já sabe do interesse que vem da
Arábia e está pedindo no mínimo 100 milhões de euros para abrir conversas pelo jogador. Os dirigentes da Inter de Milão pretendem dificultar as conversas ao máximo, mas podem acabar cedendo caso esses valores sejam atingidos pelo time da Arábia. Eu sinceramente não gostaria de ver o Nicolo Barella se mudando lá pro futebol da Arábia, e eu acredito que ele não tem interesse nenhum, tá bom? O cara tá em ascensão, jogando muito na Internazionale e vencendo aí um dos melhores meias do futebol mundial, né? O jogador joga o fino do fino e inclusive também tem vários gigantes europeus observando aí o Nicolo Barella. Lembrando que o Al Hilal também quer contratar o técnico da Inter, o Simone Inzaghi. Quer torná-lo o técnico mais bem pago do mundo agora no meio do ano. E aí também gostaria de aproveitar, né? E contratar o Nicolo Barella. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Ou seja, se você for menor de idade, tem que pular essa parte, tá bom? Eu tô falando sobre a Blaze, que é uma plataforma de jogos online regularizada para atuar aqui no Brasil. E uma coisa muito importante que eu sempre faço questão de lembrar vocês é que a plataforma, né, não deve ser utilizada por pessoas propensas ao vício ou ao mal-estar causado pelo jogo. Aqui na Blaze tem vários jogos e eu já trouxe um monte aqui pra vocês, tá bom? O da vez é o Crash Neymar. Vamos ver se o Ney tá com a pontaria boa, se ele tá com força, beleza? Basicamente ele chuta a bola, ela vai indo em direção ao gol e você tem que fazer a retirada antes que crache, tá bom? Porque se crachar, você perdeu tudo. Pelo jeito o Neymar colocou força, hein? Pelo jeito tá indo bem a bola aí, tá com força, tá indo, mas um pouquinho retirei, tá? Já fiz a minha retirada aqui porque tá bom e a bola continua indo. Pelo jeito o Neymar hoje tá num dia bom. Pra você depositar na plataforma é via Pix e o depósito mínimo é de R$20. Pra você sacar também é via Pix e você consegue fazer o saque, a retirada, de uma forma bem prática, bem rápida. E uma coisa muito importante é que você sempre tem que ser responsável, tá bom? Jogue com responsabilidade, porque na plataforma é sempre utilizado dinheiro real. Da mesma maneira que você pode vencer, você também pode perder, tá bom? Se você tiver qualquer problema, é só acessar o suporte no cantinho da tela e contar o que é que você precisa. Eles vão te ajudar a resolver o seu problema, tá bom? Clica no link na descrição e ao fazer o seu cadastro, utiliza o meu código TOD. Manchester City deve ter um novo goleiro para a próxima temporada e o principal alvo da equipe nesse momento é o português Diogo Costa, que já vinha sendo ligado ao City nos últimos meses. Segundo o jornal Mirror, a equipe inglesa acredita que ele é o nome ideal para assumir a vaga de Ederson agora no meio do ano e por isso, provavelmente, o goleiro brasileiro deve ir embora, lembrando que ele é alvo lá do futebol da Arábia. A publicação fala que os Citizens já estariam preparando uma proposta de mais ou menos 58 milhões de euros para sacramentar a chegada de Diogo Costa, pois o City acredita que esses valores são mais do que necessários para tê-lo à sua disposição a partir do mês de julho. A diretoria do Porto sabe aí que o Diogo Costa está na mira de vários clubes pela Europa, principalmente, né, porque a multa rescisória dele não é tão alta, é um pouquinho acima, né, do que esse valor que o City deseja gastar, ela é de 75 milhões, mas o Porto sabe que será difícil segurar o Diogo Costa mais uma temporada. Além do City, por exemplo, tem o Bayern de Munique também de olho no goleiro português, tá bom? Eu acho que o Diogo Costa ia ser um baita substituto para o Ederson. Quero saber a tua opinião, comenta aí. O Chelsea tá a fim de contratar um jogador do Barcelona nessa próxima janela e ele seria um reforço para a lateral direita. Sim, eu tô falando de Jules Koundé. Segundo o portal Caught Offside, o clube não está muito feliz com o Reece James, que vem aí se lesionando bastante e tem perdido um pouco do seu prestígio dentro dos Blues. Por isso que o nome de Koundé começou a ganhar muita força internamente lá no Chelsea. Segundo a informação do Caught Offside, a ideia dos Blues é gastar em torno
torno de 80 milhões de euros pelo jogador francês. O Barcelona, por enquanto, não está disposto a negociar Jules Koundé, entretanto, se chegar realmente uma oferta de 80 milhões de euros, pode ser que o negócio acabe saindo, já que esse valor ajudaria bastante o Barcelona, que ultimamente vem passando aí por algumas dificuldades financeiras. E aí, meus amigos, o que vocês acham de Jules Koundé podendo deixar o Barcelona e se juntar ao Chelsea agora no meio do ano? Vocês acham aí que 80 milhões tá bem pago pelo jogador? Ele vale mais? Ele vale menos? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Xavi Simons pode deixar o Leipzig agora no meio do ano, apesar de ter sido comprado oficialmente pelo clube há uns meses atrás. Porém agora ele vai render uma boa grana ao time alemão. Segundo informação do jornal Sport, o Leipzig topa negociá-lo no meio do ano e a ideia é receber 75 milhões de euros por ele. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United são apenas alguns dos interessados no holandês. Porém, segundo informação de Fabrício Romano, Xavi Simons sonha em jogar lá no Barcelona e a ideia dele é voltar para a equipe catalã. Porém, nesse momento, o Barça não tem interesse nenhum em repatriar Xavi Simons e mira outros alvos agora para o meio do ano. Por isso que a tendência é que o jogador realmente vá jogar na Premier League, onde o Liverpool é visto como uma grande oportunidade, e lá ele também não teria muita dificuldade de adaptação, já que contaria com vários companheiros de seleção holandesa, como por exemplo Cody Gakpo, Van Dijk e Ryan Gravenberch. Meus amigos, Xavi Simons quer voltar para o Barcelona, é o sonho dele, já foi confirmado pelo Fabrício Romano, mas como eu falei para vocês, por enquanto o Barça não tem interesse também em gastar aí os 75 milhões para contratá-lo, tá bom? Então, entre esses 5 times da Premier League que eu citei, Arsenal, Chelsea, United, City e Liverpool, qual que você acha que tem mais a cara do Xavi Simons? Realmente seria o Liverpool, onde ele teria uma adaptação teoricamente mais fácil? O que você acha? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.